Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos jogando a parte 2. Então, bora lá pro vídeo. Tan, 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 tan. Tan, tan, tan. Então, bora lá, né, gente? Essa parte que é muito difícil, gente. Ui, ui. Gente, eu não consigo passar. Tem que ser bem retinho. Tô pequeno. Conseguindo. Ui, por que vira bike, gente? Olá, sejam todas muito bem-vindas, todos muito Ui, ui, bem-vindos. ui. Antes de mais nada, peço sempre para a Quase gente que lembrar, caí. não deixe de se inscrever, curtir, comentar, ligar sininho, compartilhar. É Consegui! importante o engajamento seu para que o canal aconteça Eu como não está gosto de acontecendo. rápido. Estamos já com mais Sabe de 100 aquela pessoa inscritos que e, joga portanto, a gente e vai rápido? sempre Dá quer uma trazer o melhor agonia. conteúdo. Para a gente Eu não gosto. comemorar os 100 mil inscritos, a gente está fazendo são quase 2 semanas de vídeos importantes de casos mais solicitados por vocês. E hoje eu vou conversar com o Valfran, que faz parte da família, tanto da vítima como do algoz, do caso do crime de pintura, da Oxi! chacina de Piós, lá na Espanha, que vocês Ai, tanto pediram. Valfran, muito obrigado acabei de por essa chorar. oportunidade de a gente conversar. Você está na Espanha, por isso estamos conversando por Zoom. Mas o Zoom não impede de a conversa ser como se fosse pessoalmente. Muito obrigado por ter aceitado meu convite. Eu que agradeço a você, Beto, a todos vocês da equipe, pelo bom trabalho que vocês vêm Tá exercendo aí gravando? no Brasil, Tá. para que realmente as pessoas tenham conhecimento de fato e verdade do que realmente acontece na vida real e que algumas pessoas, infelizmente, não têm esse acesso. E o trabalho que vocês fazem é maravilhoso e esclarecedor para que realmente a família, as pessoas possam Vou ir rápido só pra expressar e ver o que falar tudo o que realmente acontece. aconteceu. Porque hoje em dia a gente vê que algumas divulgações são deturpadas, são muitas especulações. Viu, E o gente? seu Um programa morro. realmente tenta mostrar a verdade. E foi um prazer poder aceitar esse convite para realmente esclarecer coisas que ainda ficaram em abertas para esclarecer. Muito obrigado, Valfran. Então, eu queria... esse é um crime, como eu falei agora há pouco, é um crime da complexidade total familiar. É um crime familiar onde você tem algoz e vítimas que não é da mesma casa, Ui. não são da mesma casa, Gente, mas não são da tem que mesma passar família, tiveram o direto. mesmo convívio. Mas para a gente chegar no Pula, crime em si, pula, eu gostaria pula. de visitar com você um tempo anterior, um tempo lá atrás, antes daquele dia fatídico, em agosto de Passa. 2016. Como é que era a sua família Passa. antes de Sim. tudo isso? Como que era Gente, antes? Por tem que 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 ficar vocês no vão para a meio, gente. Espanha? Por que que você vai para a Europa? Como era a vida? Era na Passa. Paraíba que todos moravam? Vocês são Ah, todos gente! irmãos? Como que era a vida de todos vocês? Tá. Então, Beto, é uma história longa, uma história bonita, uma história de família realmente unida, Passa. mas que Fica aqui. o futuro nos reservava Passa. coisas Fica terríveis aqui. e que a gente nunca poderia imaginar. Última. E Yes! A gente foi ao... esse assassinato, essa violência tão brutal, a gente era uma família Que unida, era uma família saco! feliz, era uma família que Gente, eu vou pensava pausar. no futuro, Quando eu em vencer estudar, aqui, em eu viver a vida, volto com vocês. e tudo começou. E E meu consegui. sobrinho Patrick, vendo Eita, esse acompanhamento, ainda bem que eu e peguei o como todo jovem brasileiro chapa. que sonha ser um dia jogador de futebol, Pula. ele teve esse sonho também de Ai, poder ser jogador que de futebol. saco. E planejou a sua ida para vir à Europa e realizar esse sonho. E claro, eu sou de uma família totalmente todas de ex-jogador de futebol, futebolista. Meu pai foi jogador de futebol profissional em Pernambuco. O meu tio, irmão da minha mãe, também foi jogador profissional no América do Rio e no Botafogo da Paraíba. Então eu acho que Patrick vendo a nossa Consegui. família como Ai, todo, meu né, Deus, na gente. área de futebol, Gente, eu tava ele andando resolveu seguir esse sozinho. caminho. Quando ele tinha toda uma Oxi. estrutura familiar, de Tá. estudo, de acompanhamento dos pais, de sonhos. Os pais sonhavam muito que ele se formasse em medicina, em direito, mas Que Patrick tinha putz. centrado, já decidido na sua mente, no seu coração, de ser jogador de futebol. Oxi. Por isso que lançou todo o sonho Não, da sua gente. família, de ser médico, de ser engenheiro, um advogado, um arquiteto, para ser jogador de futebol.
trajeto de sair do Brasil para a Europa foi que tudo aconteceu. E foi daí que nos pegou de surpresa, toda a nossa família. Esse jogo é ruim. Realmente a gente era muito unido, a gente vivíamos junto. Eu, Patrick, na casa dele, ele vivia muito na casa da minha mãe. Nós vivemos como uma família realmente unidas. Vocês são quantos irmãos? Você e Saco, gente. São quantos irmãos no total? Éramos 6. Vamos jogar Brookhaven, hein? Depois eu. Vamos Depois comer. minha irmã, Soraya. De psicopatia ou o que ele era? Criança. Ele é muito jovem, ele faz tudo isso muito jovem. Então, tipo, Tanto, gente. Patrick, sempre para nós, por parte de mãe, foi sempre um Menina. menino carinhoso, dedicado, prestativo, humilde. Era um menino que admirável. A gente não tinha nada a falar, a se queixar de Patrick. Depois do acontecimento aqui na Espanha, foi que eu, particularmente, e um pouco da minha família, eu falo isso porque eu vivi sempre fora do Brasil. Calma aí, hein? Sempre fora do estado. Tanto, gente. Que os amigos diziam, que os amigos faziam bullying para ele. Então ele cresceu Nossa. no colégio, sendo perseguido por amigos. E fazendo bullying e humilhando ele. Então ele cresceu com aquele. Gente, não dá pra pagar. Com esse pensamento, porque ele argumentou no julgamento, e daí se tornou ele, essa pessoa que ele se tornou. E ele conta nesse julgamento, nesse dia, que teve que bater uma cabeça muito forte numa briga, numa discussão, e que pode ter ocasionado a um distúrbio na cabeça dele que relacionou a ele cometer. Ele é demais, né? É fácil de lidar, super prático, me ajudou a começar a investir e tá sempre aqui, na minha mão. De que você acha que eu tô falando? Do app do Bradesco. No app Bradesco, você faz empréstimo em 3 cliques, consórcio e investimentos. Tem até conta internacional. Pacienta com Bradesco. Ah, você também vale ouro. Fica esse crime baseado na infância dele, nos colégios, com bullying, em situações vividas com os amigos no colégio, e devido a uma pancada na cabeça. Porque ele argumentou que ocasionou Pai, pega água pra mim. para que ele Tira fosse a da comida. família. Coisa que nós, a família, nosso advogado, toda a gente não aceitou como desculpa ele ter matado a nossa família, porque a maneira que ele fez era muito planejada, entendeu? Ele teve um mês planejando como executar esse crime. Então o jurado e o advogado de acusação em toda a Espanha não considerou esse argumento dele. Achou muito vago esse argumento. e muito cruel, né? A crueldade, tem uma crueldade muito, é um crime de ódio muito forte. A gente vai entrar nele. Para eu entender um pouquinho mais do Patrick com relação a vocês. Você até falou que ele via em você como um tio. Parece que você era o tio mais próximo a ele, ou que ele mais vislumbrava, assim, como referência. É real isso? Eu vi bastante, em muitos lugares isso. É verdade porque a gente tem afinidade, eu mesmo. Além de ele ter um respeito por mim, como tio, ele tem um respeito como um profissional de futebol. Como ele era muito admirador nessa área do futebol, para você ter ideia, no quarto dele, onde eu dormi lá com ele, no mesmo quarto, a gente ficava madrugadas conversando, abraçado. Era como se fosse irmão mais novo, como se fosse um filho meu, sabe? A gente ficava agarrado, abraçado, brincando junto. E para você ter ideia, no teto do quarto dele era cheio de fotos de atletas de futebol profissional. Do Ronaldo Fenômeno, do Cristiano Ronaldo, do Messi. Ele tinha como base, como referência, esses jogadores a nível europeu. E aí, na minha família, no Brasil, ele tinha como eu. Ele até comentava comigo, tio, tu é um cara que eu admiro muito, é um cara que eu gosto demais, e eu tenho como o meu pai. Ele até contava isso pra mim, porque tudo que eu preciso, tu tá
me apoiando, por estar junto comigo, por estar me acompanhando. Porque como ele me viu morar em João Pessoa, depois que ele cometeu uma violência lá no Pará, com 16 anos, ele viu a João Pessoa, e ele ficou muito próximo. Foi uma época que eu estava vivendo em João Pessoa. Estava jogando Botafogo de João Pessoa, nos clubes ali da Paraíba. Então eu tinha mais tempo com ele, ele ficava mais próximo dele. Então, foi uma época muito difícil que ele atravessou, foi uma época que ele cometeu um crime lá no Pará com um professor. O que ele fez? O que aconteceu? Cara, ele me argumentou, né, porque foi um crime que ele cometeu, foi bárbaro. Na época, eu estava na Espanha, vivendo na Espanha quando ele cometeu esse crime. E eu estava nesse dia com a minha irmã e o pai dele, né, estava de férias e passeio pela Europa com os pais dele, e vieram me visitar aqui na Espanha. E nós nos encontramos na cidade de Valência, e a gente estava almoçando no shopping aqui em Valência, e recebeu uma ligação da minha sobrinha no meu celular, e ela me contando: tio, passa para meu pai e minha mãe, que eu tenho que contar uma coisa para eles. E nesse exato momento, desse dia, até que no colégio desmaquinou um professor, no pescoço e na cintura. E foi um choque nesse momento, a minha irmã recebeu essa notícia de férias aqui na Europa comigo, se desesperou, o marido também, e remeteu ao Brasil às pressas para poder resolver essa situação. E ele contou que agrediu esse professor, porque, como eu te falei há pouco tempo, que quando eu estudava no colégio, os alunos faziam bullying com ele. E o professor também. Então ele disse: tio, desde o tempo que o professor veio fazer bullying comigo, que eu era mulherzinha, que o meu sotaque nordestino era muito feio, ficavam zombando comigo. E isso eu aguentei, segurei por muito tempo. Chegou um momento que eu não aguentei e fiz isso com o professor. E a gente da família não concordou, não apoiou, entendeu? Essa atitude dele, criticando demais. Mas foi o que ele argumentou. Ele não podia fazer nada. E a justiça no Pará deu uma medida para ele socioeducativa que ele cumpriu uma pessoa. Até porque no Pará não tinha mais ambiente para ele estar, né? Na cidade onde ele morava. Como a família estava toda aqui junto, ele estava com a pessoa, então a justiça recebeu para que essa pessoa cumprir uma ação socioeducativa sobre esse crime que ele cometeu, lá no Pará. Depois esfaquear um professor dentro da sala de aula. Mas graças a Deus, O professor morreu ou não? graças a Deus não, o professor não morreu, mas por pouco não chegou a falecer. Foi muita sorte que o professor teve, porque foi no pescoço, e dentro dos laudos médicos, o centímetro o professor chegou a uma situação que chega a óbito. Bom, que o professor não morreu, mas fica aquele questionamento do bullying, né? Se ele realmente sofreu isso, que as pessoas entendam até onde você pode levar uma pessoa com bullying. Ele morava no Pará por quê? Os pais moravam lá? Sim, deixa eu só ressaltar, essa história de bullying realmente é séria em relação à geração de hoje. Na minha geração, há um poucos anos atrás, quando alguém fazia um bullying, a gente revidava da mesma forma ou ignorava. Hoje em dia, os jovens, todos os bullying que estão soltando nos colégios, e amigos, estão levando para um caso mais profundo, um caso mais sério. E essa história foi isso. Levou a um final realmente triste, que foi o episódio com o professor. Só uma coisa do bullying, eu mesmo sofri bullying quando criança na escola, por ser gay e tudo mais, e só que sou de uma geração bem anterior, onde o bullying ele era bem cruel e você tinha que se calar. Quem sofreu bullying já na vida sabe o quanto dói, e o quanto você tem que se reorganizar internamente inúmeras vezes e todos os dias voltar ao covil e sair dele tentando sair ileso. Eu tive sorte disso não me machucar minha alma nem minha personalidade, mas é muito dolorido e é muito terrível você sofrer bullying. Não estou dizendo que o Patrick tenha sofrido e nem que isso seja justificativa para a atrocidade que ele fez, mas que o bullying ele pode ser um estertor de ódio, com certeza, contra o bulinador. Mas eu perguntei se ele morava no Pará sozinho, você me falou agora que ele foi para João Pessoa
morava em João Pessoa, e estava no Pará por quê? É que os pais moravam no Pará, em Altamira. Ah, tá. O pai abriu uma clínica de radiologia, uma das melhores clínicas que tem no Pará e a nível nacional. Na época foi uma clínica que realmente top a nível nacional. E minha irmã abriu uma franquia de CCI. Então eles fizeram empresário ali no Pará. É um local que realmente prosperava, um local muito bom, que movia muita qualidade de vida, com muita possibilidade de crescimento. E aí a família tem que acompanhar. Já as irmãs, como era adolescente, seguiram de uma pessoa estudando para fazer faculdade de medicina, de direito, que foi o caso que elas se formaram, entendeu? Tá. O Patrick tinha quantos anos quando o Patrick fez isso com o professor? Eu acho que ele tinha 16 anos. 16 anos. Se não me falha a memória, 16 anos. Agora, E ele mata o seu irmão, sua cunhada e seus sobrinhos com quantos anos? com 19 anos. Pouco tempo, né? Porque tempo quando ele tinha o sonho de morar na Europa. Ele até comentava comigo que queria ir para a Europa. E eu dizia, Patrick, não é o momento. Eu acho que você tem que começar aqui no Brasil, por baixo, numa escolinha, na categoria de base de um clube. Eu vou te apoiar, vou te ajudar. Deixa eu me organizar primeiro, porque eu não viajava muito, não parava. Então eu não tinha muito tempo para me dedicar a essa parte que ele tanto sonhava, né? Como eu era jogador e tinha muito conhecimento, eu poderia ajudar ele. Mas como eu não vivi de uma pessoa, eu não tinha esse tempo para me dedicar. Ele disse, espera eu me organizar e venho te dar uma força. Mas ele estava já com tudo definido, já que iria viver na Europa. Era o sonho dele para a Inglaterra, tentar a sorte no futebol lá. Entendeu? O Patrick é gay? Não. Na época, até saiu uma especulação sobre isso, relacionado a Elimar, pelo fato de, em uma das trocas de mensagem no WhatsApp, no momento do crime, ele chama Marta de meu amor. Então, isso era uma maneira dele tratar as pessoas que ele mais gostava. Para você ter ideia, ele chamava a mim de meu amor, chamava o Marco de Maricota, a minha mãe, de minha avózinha. Ele tinha, para cada pessoa especial, ele tinha uma maneira de lidar e tratar. Entendeu? Então, porque é mais até com relação ao bullying que ele sofreu na escola, se ele sofria bullying por ser homossexual mesmo ou não. Não. Se ele realmente fosse ou foi, a gente não teve esse conhecimento. Mas ele não era porque ele tinha sua namorada. Gente, Sempre comentava que eu tô ia calada casar, porque... não Tchau, teve gente. nenhuma ligação com, Tchau, sei lá, beijo. pelo menos nunca